seminarista Helenildo Pereira e apresento para você um lançamento da loja Canção Nova, o livro Ser Humano, Obra-Prima das Mãos de Deus. Com esse livro eu mostro para você a importância que é cada ser humano, a importância que é cada pessoa. A pessoa é o mais importante. Aqui não é simplesmente uma frase solta, e no livro eu vou deixar isso muito claro. É aquilo que expressa a realidade. No universo por um todo não existe nada mais importante do que a pessoa, do que o ser humano. Nós estamos vivendo num contexto cultural onde a cultura que predomina é a cultura do descartável, é a cultura de morte. A ponto que às vezes o bem-estar de uma mãe, o bem-estar de uma mulher tem mais valor do que a criança que ela carrega no ventre. E às vezes nós estamos tão incutidos ao redor desta cultura que às vezes a gente não percebe. Passa por despercebido tudo isso que eu estou falando para você. O ser humano que por natureza, por vontade de Deus, ele é a coisa que de mais importante existe no universo, às vezes é colocado à parte. Inclusive dando um valor desnecessário a mais para os próprios animais. Basta ver, se você tocar no ovo da tartaruga, às vezes você pode ser preso. E assassinar uma criança no ventre da mãe, nem tanto. A repercussão por a morte de um cachorro às vezes é maior do que por a morte de um próprio ser humano. Então perceba que nós estamos envolvidos em uma cultura do descartável, em uma cultura de morte tal que, se a gente não prestar atenção, nós ficamos indiferentes a tudo aquilo que acontece. Eu faço até de forma muito breve você recordar o fato daquela cachorra que foi morta lá em Osasco. A repercussão que deu. Lógico, os animais precisam de cuidado e jamais pode ser tirada a vida deles por qualquer forma. A questão que eu levanto aqui é que é dado ênfase tão grande a um animal e às vezes não é dado ênfase necessário para o ser humano. Neste mesmo período, no Maranhão, uma senhora chamada Antônia foi assassinada a paulada por um bandido que entrou na casa dela, não querendo ser identificado, acabou assassinando ela. Estou dizendo aqui de dois fatos. Um de uma cachorra que foi morta a paulada e deu uma repercussão em todos os jornais, inclusive nos principais do Brasil. E de uma senhora de 104 anos, morta a paulada também, não teve. O que eu quero levar você a refletir é que nós estamos dentro de uma cultura de morte, uma cultura de descartável, que isso não pode passar por despercebido em nós. Pelo contrário, nós precisamos combater tudo isso, mostrar para a sociedade que a pessoa, que o ser humano é o mais importante. A pessoa é o mais importante em meio a tudo aquilo que existe. Se tem economia, se tem as demais coisas, deve ser em função do ser humano e não o contrário. Se existe trabalho, o trabalho tem que ser em função ao ser humano e não o contrário. Porque às vezes o trabalho, as outras coisas são colocadas acima do ser humano e o ser humano inferior. Não pode ser assim. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos pensados por Deus. Portanto, tudo o que existe no universo só tem razão de ser porque antes existe o ser humano. Se nós compreendermos que a pessoa é o mais importante em todas as circunstâncias, isso fará a diferença muito grande no mundo. Portanto, faça a diferença onde você está. Primeiro se valorizando como sendo a coisa mais importante que existe no universo, mas também transmitindo esta mensagem para as demais pessoas que você terá contato. Para se aprofundar mais ainda em tudo isso que eu estou falando, só é adquirir o livro Ser Humano, Obra-Prima das Mãos de Deus.